Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, do verso 18 em diante. Lucas, capítulo 9, do verso 18 em diante. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros, um dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Vamos ao verso 27, 9 e 27. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. No verso 32, 9 e 32, Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os dois homens que estavam com ele. E quando estes afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Senhor Jesus Cristo, te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito a te conhecer a cada dia, a prosseguir em conhecer o Senhor. Precisamos te conhecer, precisamos desfrutar do teu amor, precisamos reconhecer a cada dia que tu és o maior de todos e o único digno de adoração, o Senhor Jesus Cristo. Te imploramos, te suplicamos nessa manhã, nos alimenta com esta palavra, fortifica as nossas esperanças e a nossa fé em ti, aumenta a nossa convicção a cada dia e a nossa confiança. Te suplicamos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, afasta, repreende todo o mal, meu Deus, que possa vir e intencione impedir esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a força opositora das trevas parta em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alimenta as nossas vidas, alimente as vidas, Senhor Jesus Cristo, pela graça do teu Espírito Santo, a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita também os que nos assistem pelas outras plataformas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendei toda opressão das trevas, todo espírito que cega o entendimento. Em nome do Senhor Jesus, efatá, que abram os sentidos para o conhecimento da verdade que está em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que se manifestou para destruir e desfazer as obras de Satanás. E assim nessa manhã, nós glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Ah, quem é Jesus? Imagine que situação. Certa vez estávamos no seminário e ali tivemos uma prova na disciplina, numa das grades, dentro da grade do currículo da disciplina de Teologia Sistemática, existia ali a grade, a disciplina de Cristologia, e ali foram feitos questionamentos acerca da pessoa do Filho de Deus, acerca da sua divindade, da sua encarnação, da sua concepção virginal, da sua eternidade, da plenitude do poder que habita nele. Diversas doutrinas fundamentais para o cristianismo foram ali questionadas naquela prova. E de repente, no meio da semana, a gente vê muitas lutas e dificuldades. Algo que me veio à tona é que
fomos provados em sala de aula e ao longo da semana lá trabalhando na fábrica, nós também fomos provados na confiança e no zelo, no testemunho dele no nosso viver. E aí nós vamos provando do amor de Deus, do cuidado de Deus, da ação do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos sobre as nossas vidas para nos conduzir. Conhecer ao Senhor Jesus Cristo. É fundamental nos dias de hoje para os cristãos conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E nunca vimos como nesta pós-modernidade, com o aumento, com o elevar das tecnologias trazendo soluções, as tecnologias estarem de certa forma roubando a adoração que é devida ao Senhor Jesus Cristo. Vemos que de certa forma também o entretenimento e tantas outras formas tentam roubar a adoração que é devida ao Senhor Jesus Cristo. Falo isso porque em todas as faixas etárias, desde crianças até mesmo aos mais velhos que ainda são obcecados com alguns ídolos dessa terra, nós vemos que desde os personagens em quadrinhos da DC Comics ou da Marvel lá, vemos que personagens criados muito semelhantes a deuses pagãos tentam roubar a adoração que é devida ao Senhor Jesus Cristo na mente dos pequeninos. Quão terrível é, né? Vamos usar um exemplo aqui, abrir aspas, um parênteses. Estava vendo lá no Facebook, uma mulher lá fez o aniversário do seu filhinho, né? E o filhinho pediu: mãe, eu quero que o Ben 10 seja o personagem decorativo da festa. E aí colocaram lá o Ben 10 com um relógio, com aquele seu reloginho, que é uma coisa diabólica, né? E os vários personagens que ele se transforma, ou seja, por meio daquele reloginho que ele vai girando ali, o Ben 10, né? Ele faz uma invocação e os demônios, as criaturas alienígenas, vão entrando no seu corpo e ele adquire poderes que essas criaturas alienígenas fornecem a ele. Então veja que terrível, já toda a infância daquela criança ali, grande parte da infância daquela criança foi roubada por esses desenhos, por esse entretenimento e por aí vai. É um simples e terrível exemplo para que nós venhamos a entender como o diabo ele vem para roubar a adoração. Ele vai se colocar por vários disfarces na vida da pessoa e roubar a adoração. Se ele rouba a adoração que é devida ao Senhor Jesus Cristo, ele rouba também a solução, porque ele vai criar falsos messias, ele vai criar falsas expectativas de vida, por meio das seitas e de outras seitas ideológicas que vão surgindo. Nós vamos vendo que se criam os protótipos de salvadores, coisas terríveis, ideologias malignas, diabólicas que vêm da mente revolucionária de Lúcifer, estão sendo implantadas na mente das pessoas, e as pessoas pensam que vão promover a paz, a igualdade social, a justiça social, por meio dessas práticas. E existem aí os seus líderes que acreditam nisso. O Senhor Jesus Cristo disse: pobres sempre haverão entre vós. O Senhor Jesus Cristo virá a julgar as nações, como nós pregamos no domingo passado, e vai separar os da direita e os da esquerda. Os da direita serão salvos, são as ovelhas, e os bodes que estão à esquerda serão jogados no juízo eterno, na condenação eterna, onde há fogo, onde há chama, vermes que não morrem, chama que não se apaga e ranger de dentes eternamente. Estejamos atentos a isso, em reconhecer, em conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Messias, e a reconhecer a palavra que provém dele, para que possamos viver e ter a vida eterna. Veja, até mesmo no segmento cristão, quantos braços, quantas ramificações de distorções da compreensão do Senhor Jesus Cristo estão levando as pessoas ao engodo. Veja como o neo-judaísmo tem crescido nos dias de hoje. E vemos aí gente que se desprendeu da igreja adventista, de Testemunha de Jeová, e continuam reafirmando as mesmas doutrinas diabólicas, negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não é divino, então ele não pode purificar pecados. Praticamente vai ser desmentido o que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, vai ser desmontado. Essas seitas desmontam a verdade que está no texto de Lucas 9. Os fariseus bem diziam, certa vez quando inquiriram ao Senhor Jesus Cristo,
o Filho de Deus, quando estava efetuando cura. Quem é você para perdoar pecados e realizar sinais, né? Aí Jesus Cristo, eu provo que eu sou o Filho de Deus, realizando aquilo que o meu pai faria aqui. Eu mostro que eu posso perdoar pecados, fazendo algo impossível, que é fazer o enfermo levantar. Isso nos dá uma visão parcial do poder infinito do Senhor Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus e Ele tem poder para perdoar pecados e curar toda a enfermidade física, emocional e espiritual. Veja que os discípulos estavam sendo colocados à prova e ensinamento a todo instante. Sua forma de ensinar era um método peripatético, ou seja, o Senhor Jesus Cristo ensinava as verdades eternas, seus princípios, valores e promessas eternas, mostrava que ele é o cumprimento das Escrituras, desde Moisés e passando pelos profetas. Ele estava ensinando ali os discípulos, e os ensinamentos muitas vezes entravam pelos ouvidos e muitas vezes ficavam lá incubados, mas não eram trazidos à tona quando eles eram questionados e colocados à prova. Imagine que o Senhor Jesus Cristo alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Que coisa maravilhosa, que milagre sobrenatural. Na matemática de Deus, qualquer quantia é suficiente. Que milagre estrondoso diante dos discípulos. Mas mesmo assim, os discípulos ainda não estavam compreendendo. Imagine que eles poderiam fazer um contraste, não é? Porque Moisés conduziu o povo, conduzido por revelações proféticas, promessas proféticas de que Deus iria prover tudo que é necessário quando eles tivessem que atravessar o deserto até chegar à terra prometida. A terra que já havia sido demarcada, a terra da promessa. E aí nós vemos que Deus envia a coluna de fogo para os iluminar e aquecer à noite, a nuvem toda manhã os protegia do sol escaldante, alimentação todos os dias, o Senhor forneceu codornice, o Senhor forneceu água quando o povo estava com sede. E vemos que o Senhor Jesus Cristo, no grande milagre da multiplicação dos pães, ele mostra que ele tem o mesmo poder, porque o Espírito que estava sobre Moisés estava sobre a vida dele. O apóstolo Pedro é bem enfático em dizer, e é bem provável não, com certeza, Pedro se lembrou de tudo isso, quando ele vai falar aí do Monte da Transfiguração. Ele presenciou o que Jesus Cristo tinha, porque o Espírito que estava sobre o Senhor Jesus Cristo, cumprindo Isaías 61, estava sobre a vida de todos os profetas, que realizaram sinais e glorificaram aquele que haveria de vir, pois todos os heróis da fé aguardavam a promessa de um Goel, de um Redentor, alguém que os resgatasse dentre os mortos. Mesmo que eles morressem sem ver o cumprimento da promessa, suas almas estavam guardadas nesse Redentor. Jó cria muito bem nisso. Ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive. Pedro tinha essas experiências. Ele guardou, ele reservou isso em sua mente, ele se lembra quando escreve a sua segunda epístola. E aí vemos algo interessante, quando depois de verem os sinais práticos de que ele era o Filho de Deus, pois realizava sinais sobrenaturais, pois controlava as condições climáticas, os vendavais, a forte chuva, a embarcação quase naufragou. Eles viram tudo isso, viram os milagres, viram o poder que ele tinha, autoridade sobre os demônios, né? Viram tudo isso. E agora o Senhor Jesus Cristo quer saber como eles estão, quer avaliar como eles estão recebendo o que eles estão vendo, os ensinamentos e o cumprimento das Escrituras. Veja no verso 9, 18 de Lucas. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Note que o Senhor Jesus Cristo começa pela base da pirâmide até chegar os mais elevados, que tinham mais conhecimento. Em especial a base da pirâmide são as multidões, né? E quando nós saímos pela rua ou fazemos qualquer questionamento, imagine que você agora tendo um microfone, um aparelho aí de MP4, você sai fazendo algumas gravações, algumas filmagens e faça alguns questionamentos aleatoriamente para as pessoas na rua acerca
de quem é o Filho de Deus. Ou você chegue dentro de uma corporação e pergunte quem é o Filho de Deus. E aí cada um vai tecer ali a sua resposta. Se você encontrar um católico, ele vai te trazer uma resposta. Se você trazer um evangélico, ele vai trazer ali uma resposta. Que é, entre aspas, aqui nós cremos. Mas se você encontrar algumas pessoas ali de cunho ecumênico, esotérico ou de religiões espiritualistas, ele vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. Vai dizer que Jesus é apenas um avatar, como tantos outros avatares de outras religiões, pois todas as religiões parecem que estão esperando um Messias. Cada religião, que assim foi criada e fomentada pelos líderes, fomentada por Satanás, eles criam o seu próprio mito fundador e também ali pregam a esperança no seu falso Messias, onde as suas respectivas religiões vão vencer no final e eles vão governar nessa terra. Cada religião tem o seu Messias. E aí veja que, em especial, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Veja que as multidões que conheciam, faziam parte do povo da promessa, falavam acerca de Jesus. Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos antigos profetas que reviveu. Note que Jesus Cristo, com relação a João Batista, tinha uma diferença talvez de 6 meses de idade, né? Vemos que João Batista, dos nascido de mulher, como assim foi afirmado pelo rei, foi o maior de todos. E veja que alguns, na mentalidade de alguns que viram e choraram, pois as multidões iam até o Jordão para serem batizadas por ele. Ele instituiu a doutrina do batismo, que é estendida por toda a dispensação da graça. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus, e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos que, mesmo ciente de que ele foi decapitado, o povo ainda acreditava: eu acho que ele é o João Batista. Foi decapitado coisa nenhuma, ressuscitou, voltou, né? Veja como a questão mística e a ideia de ressurreição, dos grandes nomes, dos grandes profetas, muitas vezes se atrelavam ao Senhor Jesus Cristo, pois associavam, né? Talvez pelo voto nazireu, pelos cabelos longos, talvez, se associassem a Jesus Cristo com João Batista, que possuía voto nazireu, não se sabe bem ao certo, mas algo bem comum. Eles tinham algo de semelhante por serem porta-vozes de Deus, por requererem a necessidade de santidade para fazer parte de um reino seleto dentre os filhos de Deus. Veja que também ele é associado a outro que também tinha voto nazireu, Elias. Veja que uma parte do povo de Deus acreditava que Jesus era Elias. Em especial esse poderia até se aproximar mais da verdade. Não que não seja um tipo humano do Senhor Jesus Cristo em suas práticas, visto que Elias não passou pela morte. Ele foi arrebatado ao céu. Um Merkabá, acredita-se que um Merkabá veio buscar Elias. Ele lançou a sua capa, fez a transferência de unção ali, do ministério para Eliseu. E um Merkabá, um carro de fogo, criando um forte redemoinho, o conduziu ao céu, e ele não passou pela morte, como também o profeta Enoque, que também é lembrado nesse texto. Se der tempo, nós comentamos, né? Então veja que ele é comparado a Elias. E veja que uma parte da multidão também, quando questionada e pega de surpresa, eles diziam: é semelhante a um profeta, o profeta que reviveu. Isso que era muito comum aqueles que falavam a verdade, falavam da parte de Deus, recebiam o quê? A morte. Israel que mata os seus profetas, Jerusalém que mata os seus profetas. Falavam a verdade, apontavam onde está o erro, apontavam o erro para as autoridades religiosas, os reis daquela época, e alcançavam a morte. Isaías foi cerrado ao meio, João Batista decapitado, e tantos outros ali passam por muitas agruras, por muitas tribulações e sofrem, né? Algo que de certa forma vai acometer aquele que questionou que é o Senhor Jesus Cristo.
Veja no verso 20. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Veja que ele passa para o segundo nível da pirâmide social. Aqueles que tinham contato com o Filho de Deus. O Filho de Deus em carne manifestado estava ali, como eu disse, realizando sinais, trazendo os ensinamentos quentinhos da parte de Deus, como porta-voz de Deus, como Filho de Deus, sendo o próprio Deus. Eles eram privilegiados e veja que eles ficaram calados. Como muitos naquela prova de cristologia ficaram calados, não conseguiam escrever e descrever no papel o que compreendiam acerca do Filho de Deus. Eu já li alguns calhamaços aí de teologia sistemática, e não é nada fácil. Teologia sistemática exaustiva vai se exaurir ali a organização de textos para se compreender quem é o Filho de Deus, seus atributos, em todos os aspectos, estudar e analisar o Filho de Deus. E não é nada fácil, de vez em quando dá uns brancos, porque nossa mente é limitada, tão limitada quanto a mente dos apóstolos. Mas veja que um deles se destaca, não é à toa que ele se tornou o líder dos apóstolos. Nós vemos que ele tinha, o Senhor Jesus Cristo tinha 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João, mas Pedro se destaca. No outro evangelho é citado que não foi carne nem sangue que revelou isso a Pedro, mas o Espírito e o poder de Deus que revelou. Logo entendemos que para compreender a Cristo precisamos do poder de Deus. Senão poderemos ser enganados por qualquer espírito de mentira. Veja que Pedro reconhece que ele é o Messias, ungido, o Salvador. Aquele que está lá em Isaías 61, que abre os olhos, tira a cegueira, que liberta os sentidos por onde entra a compreensão, a verdade, o conhecimento, por onde se discerne as informações que chegam de encontro aos nossos sentidos. É o Messias libertador, Pedro reconhece isso. Mas também, veja, que Lucas não aborda por esse aspecto, outro evangelho assim aborda, que esse mesmo Pedro, ele reconhece por revelação e profere com a sua boca a verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é divino, que ele é o Messias prometido, e poucos instantes depois, ele vai reproduzir as intenções do diabo. E quais eram as intenções do diabo? A intenção do diabo é que o Senhor Jesus Cristo não realizasse, não efetuasse o sacrifício vicário da cruz, pois assim a humanidade não teria esperança. Porque se Deus não encarnou e não efetuou um sacrifício vicário, não tem salvação, não tem solução para a humanidade. Veja que o Senhor Jesus Cristo repreende a Pedro. Pedro, você está falando igualzinho o diabo. Que essa é a intenção do diabo, que eu não vá até a cruz, que eu não morra, que eu não ofereça um sacrifício perfeito. E aí Pedro ali é desmontado, como nós muitas vezes, né? Cremos em Deus, vemos alguns milagres e passa alguns instantes, nós já nos esquecemos e caímos e falhamos com os nossos sentidos, falhamos com o nosso falar, com o nosso julgar. Veja o que o Senhor Jesus Cristo fala no verso 21. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem isso a ninguém. Veja que também depois no Monte da Transfiguração, lá no Tabor, ele também fala isso, no verso 36, 9:36. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram durante aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que viram. Note que esses ensinamentos profundos e promessas proféticas, cumprimentos de promessas e profecias, deveriam ser contados após a sua ressurreição. Após isso que ele vai ensinar aí no verso 22. E disse-lhe: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia.
Quantas revelações! O Senhor Jesus Cristo está predizendo o que vai acontecer comigo, para que haja salvação, para que o meu povo Israel e para que a humanidade alcance a salvação. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Isaías 53 encontraria ali o seu cumprimento no Filho de Deus. Seja rejeitado. Muitos rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Muitos voltaram para trás. Como pôde realizar tantos sinais, dar ordem à tempestade para que ela se acalmasse, às ondas para que se acalmassem? Como pode ter ressuscitado mortos, dado ordem, ressuscitado mortos, e de repente ele morrer na cruz pelas autoridades? Aqui é algo terrível. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. Escribas, em especial escribas, fariseus e saduceus, mas em especial escribas, as autoridades vieram ali questionar o Senhor Jesus Cristo naquela Páscoa, assim como os cordeiros eram analisados para serem sacrificados na Páscoa. O Senhor Jesus Cristo foi analisado, esmiuçado, foi tentado encontrar um defeito nele, não encontraram defeito algum, ao ponto de Pôncio Pilatos reconhecer: não vejo neste homem crime algum. Pilatos afirma por 3 vezes: não vejo neste homem crime algum, indicando que o Filho de Deus era um inocente santo e puro, justo, morrendo pelos injustos, morrendo pelos pecadores. Essa profecia é maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo está falando isso para os seus discípulos, e com certeza não está aqui descrito, mas outros textos deixam a perceber isso. Começaram a pensar como Pedro pensou: como pode o Filho de Deus passar por essa situação? Tanto poder e passar por essa situação? Porque, assim como muitos de nós muitas vezes não entendemos, porque temos que passar pelo sofrimento, temos que passar por dias difíceis. Porque uma coisa é bem certa: se a vida fosse muito boa, e se o dinheiro, que é uma divindade, pudesse proporcionar alegrias e perfeição nessa terra, né? Veja que quem tem dinheiro vai lá, faz uma mudança de físico, arranca gordura, põe até esqueleto, exoesqueleto tecnológico, né? Põe cartão de memória na cabeça, né? Se o dinheiro pudesse proporcionar tudo que é considerado uma divindade, as pessoas não iriam querer o reino do céu. Tá bom viver nessa terra. Veja a entrevista de um astro aí, né? Um astro que tem uma conduta totalmente libidinosa, né? Tinha, né? E ele dizia: no céu eu não quero ir não, porque lá é muito chato. Eu já não vivo nem bem com esses crentes aqui na terra, sabe? Eles ficam falando de Jesus para mim, eu não gosto. Eu gosto de viver da forma que eu quero viver. Eu prefiro ir para o inferno, que lá eu vou encontrar os meus amigos. Ele mesmo falou, as suas próprias palavras o condenaram. Para poder ganhar like, viu? Não é só ele, não, tem um monte. Aí eu poderia citar vários nomes, mas eu não vou falar, né? Eles preferiram, escolheram. No céu tem gente chata, que eu não gosto. Já não gosto deles aqui na terra. Eu não quero passar a eternidade com esses crentes chatos. Eu quero passar a eternidade com os meus amigos que vivem uma vida toda torta, uma vida totalmente desregrada. Veja que o Senhor Jesus Cristo descreve tudo aquilo, os infortúnios, a tribulação que ele vai passar, as torturas que ele vai passar, as conspirações, as traições, mas ele fala que ele vai ressuscitar ao 3º dia. Ao 3º dia ele ressurge trazendo a justiça e a esperança e a perfeição do seu sacrifício, pois no conhecimento, na doutrina, na teologia farisaica, somente quem obedece à lei, cumpre a lei, pode ressuscitar dentre os mortos. E aí veja no verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Como eu disse, o apóstolo Pedro lembrou-se muito bem desses ensinamentos, da correção que o mestre lhe conferiu, quando ele tentou ali pronunciar o mesmo discurso de Satanás, tentando impedir o mestre de ir para a cruz. E aí ele tece aqui, o Senhor Jesus Cristo vai tecer alguns ensinamentos fundamentais
para aqueles que pretendem seguir ao Senhor Jesus Cristo. É óbvio que se você tem capacidade, competência empreendedora, qualificações para conduzir, para liderar, você é um engenheiro, não estou falando para você abandonar a sua empresa de engenharia, o seu curso de engenharia e seguir a Jesus, a não ser que o Espírito Santo te consagre para isso. Eu estou falando para você que trabalha lá na fábrica, que você tem um cargo, uma função específica, para você abandonar tudo, lá, jogar tudo para o alto e vai viver da obra. Não, não é isso. Existem os vasos separados para sofrer pelo amor do meu nome, como Deus revelou a Ananias quando foi efetuar a cura sobre o apóstolo Paulo, que estava cego. O Senhor Jesus Cristo vai conferir ensinamentos importantes que envolvem o esvaziamento dos seus discípulos, em especial os 11 que estavam com ele ali, porque Judas haveria de traí-lo e se suicidar posteriormente. No verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Logo vemos que Pedro aprendeu muito bem essa lição, pois ele dizia lá na sua epístola: nós somos participantes das aflições de Cristo, indicando que por sermos copiadores dos seus ensinamentos, propagadores dos seus ensinamentos, nós haveríamos de estar sofrendo muitas aflições, nós haveríamos de passar por muitas lutas e injustiças. Esse mundo injusto fomentado por Satanás, que ocupou os espaços, vai promover injustiça, vão colocar culpas terribilíssimas sobre os cristãos. Haja visto que um grande incidente que houve foi o incêndio de Roma. Nero ateou fogo em Roma, como um luciferiano revolucionário ateou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, taca fogo neles. Matou, empalou, crucificou, transformou os cristãos em instrumento, alvo de chacota, de zombaria dentro do Coliseu, humilhando os cristãos. Todos os cristãos foram para o martírio glorificando ao Senhor Jesus Cristo, com a mensagem de Pedro: somos participantes das aflições de Cristo, que a morte encontre os nossos corpos e mais rápido nós nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. Venham leões, devorem nossos corpos o mais rápido possível, pois nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha tanta convicção na promessa da ressurreição, porque ele assim disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu. E conta-se a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele tinha confiança que ele haveria de ressuscitar dentre os mortos. É essa convicção que nós temos que ter, né? Quando nós nos esvaziamos a nós mesmos, né?